As empresas necessitam de um fluxo contínuo de capital que permita a elas financiarem suas operações. Além disso, também precisam investir para renovar e ampliar suas atividades. E esses investimentos podem ser obtidos por meio do lançamento de novas ações no mercado. Nessa aula, falaremos sobre o mercado de ações e veremos algumas ferramentas de avaliação de ativos apoiadas em análise fundamentalista e análise técnica. Nós já vimos nas últimas aulas que as empresas SA podem ser de capital aberto ou fechado e que o seu financiamento principal se dá pelas relações com os clientes, ou seja, os clientes adquirem os produtos e em troca geram um fluxo de pagamentos que a gente consegue observar na formação das receitas de vendas, lá na DRE, certo? Muito bem, mas a gente também viu que esses recursos servem para o pagamento das despesas financeiras e operacionais da empresa e também para garantir o lucro dos acionistas. Quando as empresas precisam investir no próprio crescimento, como construir uma nova fábrica, adquirir novas tecnologias, expandir mercados, elas dependem muito mais de dinheiro e é tudo ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso, elas podem captar recursos de terceiros por meio de financiamentos bancários ou também podem captar recursos adicionais dos sócios. Nesse caso, as empresas optam em abrir o capital para que possam permitir a entrada de novos sócios por meio de uma IPO, ou Initial Public Offering, ou oferta pública inicial, que é o nome que se dá à transição da SA de capital fechado para aberto. Esse processo culmina com o lançamento das ações para venda no mercado e quem realiza a mediação das vendas é a Bolsa de Valores. Nós já vimos também que as ações são títulos mobiliários, porque são ofertados publicamente e geram oportunidades para investidores que possam participar dos lucros da corporação por meio de sociedade. Existem duas maneiras de se obter lucro com as ações. A primeira é negociando na Bolsa de Valores, e nesse caso valem as regras de mercado. Se a procura for alta e a oferta for baixa, então o preço sobe. E se o investidor entender que a alta de preço representa ganho suficiente para que ele venda suas ações, então ele venderá. Mas observe que esse movimento não está diretamente relacionado à empresa dar lucro ou não, mas sim à expectativa de evolução de preços que o mercado enxerga na ação. Entretanto, se a procura pela ação for baixa e a oferta for alta, então o preço desce e aí é hora de comprar ações. Veja que as ações são como outros produtos e as transações que envolvem esses títulos ocorrem mais ou menos da mesma maneira. Mas essa não é a única maneira de investir em ações. Entenda o seguinte, existem dois tipos de ações. O primeiro são as ordinárias, que dão direito a voto ao acionista, e isso pode influenciar no controle da empresa, pois o acionista pode votar em assembleia para a eleição da diretoria. E também existem as ações preferenciais, que não têm direito a voto, mas têm preferência no recebimento dos dividendos. Nós analisamos os preços e a qualidade das ações para saber com antecipação qual o melhor momento de compra e venda, ou se futuramente ela será capaz de gerar bons dividendos. Na análise fundamentalista, a gente avalia o comportamento da empresa no mercado diante de seus concorrentes e as estratégias que foram tomadas para gerar bons resultados. As evidências da efetividade dessas estratégias são os números que são tornados públicos nas demonstrações financeiras, que vocês já tomaram conhecimento e aprenderam a ler e analisar. Para desenvolver a análise fundamentalista, você vai precisar rememorar os conceitos que nós já vimos sobre demonstrações financeiras. O que é capital, o que é ativo, passivo, patrimônio líquido. Sem saber o significado desses elementos, não se consegue praticar esse tipo de análise, tá? Se tiver dúvidas, volte para os capítulos anteriores que estão aparecendo aí nos cards e reveja. Todos os vídeos estão na lista do curso, tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Vamos entender a primeira expressão. O VPA,
ou valor patrimonial da ação. Para resolver essa expressão, precisamos do valor do patrimônio líquido que está no balanço patrimonial e também precisamos da quantidade de ações emitidas da empresa. Essa informação a gente consegue ir lá na Bolsa de Valores, tá? E qual análise podemos construir com o resultado dessa divisão? Muito bem. Raciocinando que o patrimônio líquido é o capital próprio, então ele representa o valor da empresa que pertence aos sócios, certo? Seguindo, as ações são as frações do capital que estão de posse desses sócios, ok? Então o VPA retorna o valor de cada ação que cada sócio possui. Esse é um valor contábil, tudo bem? Mas é importante comparar ao longo do tempo a proporção que ele cresce, se ele estagna e qual é a distância que ele fica do preço da ação cotado na bolsa, que é o valor de mercado. A diferença, se for para o lado da bolsa, se chama ágio, e se for para o lado do VPA, é deságio. Deságios muito significativos não são um bom sinal. Representam a perda da força da ação no mercado. E isso, às vezes, está ligado à má performance da empresa ou do setor inteiro. Para o cálculo do lucro por ação, a gente precisa da demonstração de resultados do exercício. Lá no final, você encontra o lucro do período. Da mesma maneira que na expressão anterior, é necessário obter também a quantidade de ações lá na B3. E o que o resultado representa? Bom, é possível saber no período qual o valor do lucro por ação e comparar se ao longo dos anos ele vem reduzindo ou aumentando e qual o percentual da evolução ou involução desse valor. Também é possível comparar esses valores com os dividendos e saber quanto do lucro está sendo distribuído, beleza? Na expressão Price Earnings Ratio, ou relação preço-lucro, nós temos o resultado da LPA, que é o lucro por ação, e acima o preço da cotação do dia. Dessa relação é possível identificar qual é maior, o retorno do mercado, que é o preço por ação, ou o lucro que a empresa retorna para cada ação. Existem outras expressões no livro que são exploradas na oficina prática, tudo bem? Se restar dúvidas, nós discutimos em sala. Outra modalidade de análise que serve sobretudo aos traders é a análise técnica. A análise técnica se baseia no estudo da dinâmica dos preços e volumes de negociações das ações. Esse estudo tem como objetivo identificar padrões de movimentos de preços que se repetem e assim permitir prever movimentos futuros. A evolução dos preços de comercialização das ações na Bolsa de Valores é realizada pela observação de gráficos. Existem 3 gráficos para análise de ações, o de barras, o de linhas e o de velas. Nesta oportunidade, nós veremos como funciona o gráfico de velas. Um gráfico de velas é plotado a partir de 4 informações. O maior valor alcançado dentro de um período de tempo você escolhe. Pode ser um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, depende da sua análise. E o menor valor alcançado no mesmo período. Essas 2 informações são plotadas no pavio da vela. Acontece que nesse período podem acontecer 2 coisas. Primeiro, o valor da ação pode subir e segundo, ele pode descer. Na primeira alternativa, vamos imaginar que o valor de abertura foi mais baixo e o valor de fechamento mais alto. Temos aí uma vela de alta ou um movimento de alta de preço. O movimento de alta é assim. A base da vela é o valor de abertura e o topo da vela é o valor de fechamento. Eu plotei a vela na cor verde, que é o padrão da B3, mas ela poderia ser de qualquer cor. Também poderia ser o contrário. O maior valor do período de cotação continuaria acima no pavio da vela, o menor valor do período abaixo, e agora,
supondo que o valor de abertura seja mais alto que o valor de fechamento, teremos essa vela de baixa, em que houve perda de valor entre a abertura e o fechamento. Assim se representa o movimento de baixa. O topo é o valor da abertura e a base o do fechamento. Eu plotei a vela na cor vermelha, porque esse é o padrão da B3, mas outros aplicativos podem plotar de outras cores. Agora, vamos ver uma sequência de leituras. À esquerda da tabela, vocês podem ver os valores financeiros. Este é um movimento de alta. Temos uma abertura em 10, um fechamento em R$ 12 e uma máxima em 14 e uma mínima em R$ 8. Este é um movimento de baixa. Temos uma abertura em R$ 9 e um fechamento em R$ 7, uma máxima de 13 e a mínima de R$ 5. Agora, uma sequência de mais duas baixas. Segue-se um movimento de alta com abertura em 6, fechamento em R$ 7, mínima de R$ 13 e máxima de R$ 7. E, por fim, uma sequência de altas. Viram como se dá a sequência? O legal nesse tipo de gráfico é que apenas de você olhar, dá para entender que as altas são verdes e as baixas vermelhas. Se essas cotações representassem um dia de negócios, veríamos que a empresa iniciou o dia com a ação valendo R$ 10, que foi o valor da abertura no primeiro horário, e terminou o dia com a ação valendo R$ 10, ou seja, o preço oscilou ao longo do dia, mas ao final do pregão, no fechamento, o preço se manteve sem ganho nem perda. A teoria de Dow é a base da análise técnica e se fundamenta na ideia de que os preços das ações se movem em padrões repetitivos e por isso identificáveis. Isso significa que, em tese, as negociações futuras são fortemente dependentes das negociações anteriores. Então, é possível prever tendências de preços valendo-se da observação das curvas formadas nos gráficos. São 5 princípios que norteiam a teoria de Dow. O primeiro é: os índices descontam tudo. Por esse princípio, a gente pode interpretar que as expectativas das pessoas em relação ao mercado são responsáveis pelas altas ou baixas de preços. O segundo, os preços movem-se em tendências. Vamos ver como é que isso funciona num exemplo. O que é uma tendência? No âmbito do mercado de ações, tendência é um padrão que se identifica em sequências de preços de cotações das ações. As tendências podem ser de alta e de baixa. Em uma tendência de alta, os preços se comportam ganhando potência. Por exemplo, esse gráfico mostra um padrão de subida de preços. Veja que essa primeira vela, que aliás é um movimento de baixa, porque é vermelha, certo? Bom, note que o preço de abertura dela está em um plano inferior ao da vela seguinte, que abre com um preço maior e fecha com um preço maior ainda, certo? Muito bem. Mas depois dela existe outra vela que é de perda de valor. Mas mesmo assim, seu preço de abertura e seu preço de fechamento estão em um patamar maior do que o da vela anterior, não é? Essa próxima vela demonstra um movimento de abertura e fechamento iguais, quer dizer, o preço de abertura é igual ao de fechamento e por isso é só um traço. Mas note que ela também mantém o mesmo padrão, ou seja, abertura e fechamento acima da vela anterior. Esse padrão, após a terceira vela, revela uma tendência de alta. Quando se identifica uma tendência, é possível inferir os outros movimentos que usualmente ocorrem no mesmo padrão. Tudo continua mais ou menos igual, até que ocorre uma perda de valor. Nessa vela, é possível observar que tanto o valor de abertura quanto de fechamento estão abaixo das velas anteriores. Será que isso é uma reversão de tendência? Não, porque as outras 3 velas subsequentes não revertem o padrão e continuam mais ou menos na mesma linha, andando de lado, como dizem.
Só que depois nós vemos uma confirmação de tendência com essa sequência de velas que progridem no mesmo padrão. Funciona mais ou menos como quando você bate uma bolinha no chão e ela sobe com força, batendo no teto. Agora vamos ver como é a avaliação de um padrão de baixa. Dá para ver aqui uma sequência de queda de valor. Observe a seta. Agora observe essa vela. É uma vela de ganho de valor. É verde, né? Ela é seguida por essa vela aqui, ó, que é de perda de valor, pois é vermelho. Veja aí que o fechamento está alinhado com a abertura da anterior. Depois seguem-se outras velas. São 5. As duas primeiras se encontram com um valor de abertura e fechamento mais baixo que a antecedente. As duas posteriores mantêm-se na mesma linha da anterior, mas a última confirma a tendência de queda. Depois desse, outros movimentos ocorrem, ou na mesma linha ou abaixo, e novamente a tendência se reforça. Bom, é assim que as tendências se manifestam. Usando de novo o exemplo da bola, parece que ela quica e vai perdendo a força devagarinho, né? Na subida da bola, ela bate no teto, ou seja, chega a um valor máximo e não passa dele. Esse valor máximo é o de resistência. Do mesmo jeito, a bolinha quica, mas recebe uma força contrária que impede que ela continue para baixo, que é o piso. Esse ponto em que o valor da ação cresce ao menor valor da sequência é o ponto de suporte. Beleza, agora vamos ver como essas informações podem ajudar na hora de comprar e vender ações. Nesse gráfico de linha você não consegue tomar nenhuma decisão nesse primeiro movimento, pelo menos, já que não dá para saber nem se sobe, nem se o preço desce. Agora, no segundo movimento, dá para perceber que existe uma hipótese de alta, mas ainda não é tendência, pois é necessário esperar o terceiro movimento. No terceiro movimento, o preço não extrapola o anterior e também não cai abaixo do mínimo anterior. No quarto movimento, é possível identificar uma tendência de alta. Isso é um indicador de venda para quem deseja vender esse ativo. Mas é lógico que a gente pode esperar mais um pouquinho, vai que ele sobe um pouquinho mais, aí a gente ganha um pouco mais de dinheiro, né? Esse é um movimento de acumulação, onde os preços sobem em razão da alta procura e baixa oferta da ação. Observe que a última linha não ultrapassou o topo da anterior. É a bolinha perdendo a força. Venda suas posições. Encontramos uma falha de penetração. Parece que a ação encontrou a linha de resistência e agora começará a perder a sua força. Essa é uma reversão de tendência. Novamente o preço cai e cai muito abaixo da última queda. Então temos um ponto de ruptura. A bolinha perde a força. Consolida-se a reversão de tendência e continua a cair na mesma tendência. E cai mais ainda, até que vejam que a última queda não foi abaixo da anterior. Essa é uma falha de ruptura, ou seja, a bolinha não consegue cavar um buraco no chão e vai provavelmente voltar a ganhar força para subir. Pronto, voltou a subir. O piso está acima do anterior e o topo também. Temos então um ponto de penetração. Neste exemplo foram apresentados dois princípios de Doll. Uma tendência de preços perdura até que as variáveis de mercado percam a força e não consigam ultrapassar o teto ou furar o chão, como a bolinha. Todas as opiniões que você tiver devem ter confirmação. Uma decisão, então, depende de dois indicadores. Por isso que, em uma sequência de baixa, os topos das velas devem ficar sequencialmente um abaixo do outro.
e também os fundos, um abaixo do outro. Um confirma o outro, tudo bem? No movimento de subida é o contrário. Mas faltou um princípio, volume convergente. Nele, Doll define que a tendência de preços está associada ao volume de negociação. Vamos ver como isso funciona? Observe essas colunas aí embaixo das velas. Elas representam o volume de negociações desse ativo. Quanto mais gente ofertando essa ação, mais alta será a coluna. Agora imagine que tem um monte de gente querendo vender, e quanto mais gente querendo vender, obviamente, mais alta a coluna e mais significativa é a oferta. Nós já estudamos sobre oferta anteriormente. A aula que está aparecendo aí no card em cima tem os dados. Se você quiser dar uma olhadinha lá para saber um pouco mais ou para relembrar, fique à vontade. Pois bem, é lógico que quanto mais alto estiver o preço, mais gente vai querer vender. Veja que esta sequência de preços aumentando, já vai ter gente se acotovelando para vender. Olha a multidão aqui e observe que o acúmulo vem depois do aumento de preço. Isso acontece porque os ofertantes primeiro observam e só depois é que se interessam em vender. Moral da história, altas sucessivas de preço produzem aumento do volume no momento posterior. Agora vem o reverso da medalha. Se há acúmulo de ofertantes, então os demandantes vão negociar preços e vão oferecer menos. Então, logo em seguida ao acúmulo dos ofertantes, o preço cai. E quando o preço cai, toda aquela multidão que queria vender vai embora, porque não vale mais a pena ofertar. Com a falta de ofertantes, a procura aumenta e o preço volta a subir. Observe que os eventos não são pareados no tempo. Um acontece para que depois, e só depois, o outro aconteça. Por isso, a análise gráfica não é tão fácil. Requer muito treinamento e insistência, até que os olhos consigam interpretar de maneira fácil esses movimentos. É da escolha adequada das ferramentas de análise que se origina o menor risco para a negociação de ativos no mercado de ações. As ferramentas apresentadas no curso não são as únicas, mas atendem a uma boa análise. Lembre-se, a decisão de comprar ou vender não está apoiada na sorte, mas na obtenção, processamento, leitura e interpretação adequada das informações do cenário econômico. Dada a complexidade dessas informações, a experiência também representa um componente significativo para o sucesso da análise. Essa experiência você pode construir por meio da observação e da utilização das ferramentas demonstradas nas oficinas. Utilize-as para se familiarizar com o ambiente e só depois de estar seguro, utilize-as para tomar decisões. Eu fico por aqui. Tchau!